Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 92ª noite. Shahryar perguntou à sultana o que havia o jovem contado ao califa Harun al-Rashid. Senhor, respondeu Sherazade, ele falou nestes termos: a história da jovem trucidada e do seu jovem marido. Comendador dos crentes, sabereis que a dama trucidada era minha mulher, filha deste ancião, que é meu tio paterno. Não tinha ela mais que 12 anos quando a desposei, e desde aquele dia passaram-se 11 anos. Deu-me 3 meninos que vivem, e devo reconhecer que jamais me proporcionou o menor motivo de queixa. Era sensata, tinha boas maneiras e cuidava de me agradar. Da minha parte, eu a amava profundamente e adivinhava-lhe os desejos. Há cerca de 2 meses, ela adoeceu, cheio de cuidados, nada poupei para que sua cura fosse rápida. Ao fim de 1 mês começou a melhorar e quis banhar-se. Antes de sair, disse-me: meu primo, pois assim me chamava, desejava comer maçãs. Tu me darias muito prazer se me arranjasses algumas. Há muito que tenho desejo, e confesso-te que aumentou a tal ponto, se não o satisfazer, poderá suceder-me uma desgraça. De muita boa vontade respondi-lhe: farei o possível para contentar-te. Fui imediatamente procurar maçãs em todos os mercados e casas, mas não consegui encontrar uma sequer, embora oferecesse por ela um séquim. Voltei aborrecidíssimo pelo meu inútil trabalho. Quanto à minha mulher, quando voltou do banho e não viu maçãs, sentiu tanto que não pôde dormir durante a noite. Levantei-me de manhãzinha e fui a todos os pomares, mas não tive melhor êxito que na véspera. Um velho jardineiro, porém, disse-me que por mais que eu procurasse, só encontraria maçãs no pomar de Vossa Majestade em Bassorá. Amando apaixonadamente minha mulher e não querendo censurar-me por negligenciar alguma coisa a fim de contentá-la, parti para Bassorá, após contar-lhe o que pretendia fazer. De tal forma andei que voltei ao fim de 15 dias, trazendo 3 maçãs, pelas quais pagara 3 séquins. Não havia outras no pomar, e o jardineiro só as entregara por aquele preço. Chegando, apresentei-as à minha mulher, mas o desejo passara-lhe. Assim, contentou-se em recebê-las, pondo-as de lado. Entretanto, ela continuava doente, e eu não sabia que remédio dar ao seu mal. Alguns dias depois da jornada, eu estava sentado na minha loja, no lugar em que se vendem todos os tipos de tecidos finos, quando vi entrar um grande escravo negro, de péssima aparência, segurando na mão uma maçã, que reconheci ser uma das que eu trouxera de Bassorá. Não podia duvidar, pois sabia que não havia maçãs em Bagdá, nem nos pomares das cercanias. Chamei o escravo e perguntei-lhe: meu bom escravo, dize-me onde pegaste esta maçã. É um presente, respondeu-me sorrindo, que me foi dado por minha amante. Fui visitá-la hoje e encontrei-a um pouco doente. Ao seu lado vi 3 maçãs e perguntei-lhe de quem as havia recebido. Respondeu-me
que o bom marido fizera uma jornada de 15 dias, expressamente para ir buscá-las. Comemos juntos e, ao deixá-la, peguei uma das frutas. Aquelas palavras puseram-me fora de mim. Levantei-me e, após fechar a loja, corri para casa e dirigi-me imediatamente para o quarto da minha mulher. Olhei em primeiro lugar para as maçãs e, vendo apenas 2, perguntei onde estava a terceira. Minha mulher, voltando a cabeça para o lado das maçãs, respondeu-me com frieza: meu primo, não sei o que foi feito da terceira. Não duvidei da verdade das palavras do escravo, e um ciúme furioso se apoderou de mim. Puxando uma faca que trazia à cintura, mergulhei-a na garganta da miserável. Em seguida, cortei-lhe a cabeça e o corpo. Amontoei tudo num cesto e, cosendo a abertura do cesto com um fio de lã vermelha, meti-o num baú, que de noite levei nos ombros e fui lançar ao tigre. Meus 2 filhos menores já estavam deitados e adormecidos. O terceiro achava-se fora. Encontrei-o quando voltei, sentado perto da porta, chorando amargamente. Perguntei-lhe a razão das lágrimas e ele me respondeu: meu pai, furtei hoje de manhã de mamãe, sem que ela o notasse, uma das 3 maçãs que vós lhe trouxestes. Guardei-a comigo bastante tempo, mas há pouco, quando estava brincando na rua com meus irmãos, um escravo negro que ia passando arrancou-a da minha mão. Corri atrás dele, pedindo-a de volta, mas foi em vão que lhe expliquei que pertencia à minha mãe doente e que vós tinhais feito uma viagem de 15 dias para ir buscá-la. Tudo foi inútil. Não quis devolvê-la e, como eu o seguisse chorando, voltou-se, bateu-me, pondo-se em seguida a correr por várias ruas, de modo que eu o perdi de vista. Desde então, estive passeando fora da cidade, aguardando o vosso regresso, e aguardei-vos, meu pai, para vos rogar que não digais nada do que sucedeu à minha mãe, a fim de que não adoeça mais gravemente. Terminando, redobrou as lágrimas. As palavras do meu filho me produziram inconcebível aflição. Reconheci, então, a enormidade do meu crime e arrependi-me, mas demasiadamente tarde, de ter dado crédito à impostura de um desgraçado, o qual, com o que soubera do meu filho, contara a funesta história que eu tomara por verdadeira. Meu tio, que está aqui presente, chegou naquele momento para visitar sua filha, mas em vez de encontrá-la viva, soube por mim mesmo que já não existia mais, pois nada lhe ocultei, e sem esperar que me condenasse, declarei-me o mais cruel dos homens. Contudo, meu tio, em vez de me censurar, uniu suas lágrimas às minhas, e juntos choramos 3 dias. Ele a perda de uma filha sempre eternamente amada, e eu a de uma mulher querida, de que me havia privado tão impiedosamente, crendo nas palavras de um escravo mentiroso. Eis, comendador dos crentes, a sincera confissão que de mim exigistes. Sabeis agora as circunstâncias do crime, e eu vos suplico humildemente que ordeneis meu castigo, por mais rigoroso que seja. Nada murmurarei e hei de achá-lo suave. O califa pasmou. Sherazade, pronunciando aquelas palavras, percebeu que já era dia e parou de falar. Mas na noite seguinte, assim
retomou o fio da história